Existem histórias que parecem ter saído de um filme. E depois existe a do Prototype 9, o carro que desafiou o próprio tempo. Ninguém o viu correr nos anos 40, mas todos jurariam que ele existiu. Como explicar que um grupo de engenheiros modernos decidiu construir um fantasma mecânico, um veículo nascido de uma época que jamais o conheceu? A Infiniti não quis reviver o passado, quis inventá-lo, e o fez com uma precisão tão poética que o metal parece guardar memórias de algo que nunca aconteceu. Imagine a cena: um antigo hangar japonês, o eco dos martelos batendo no aço e um grupo de designers sonhando com um "e se?". Eles não queriam copiar um carro antigo, queriam dar forma a uma história paralela. Cada linha, cada parafuso, foi uma declaração de amor a uma era que nunca tiveram. E desse desejo nasceu uma contradição fascinante. Um veículo retrô que, no fundo, fala sobre o futuro. O resultado é mais que um concept car. É uma cápsula do tempo que viajou de volta para criar seu próprio nascimento. Ao olhar para ele, você sente saudades de algo que nunca conheceu. Não há cheiro de gasolina, nem ruído de motor, mas a alma. É o tipo de projeto que só nasce quando a paixão vence a lógica. Porque esse carro não foi feito para vender, mas para ser contado. A Infiniti entendeu algo poderoso. O público não compra carros, compra histórias. E quando uma marca consegue criar uma que soa verdadeira, mesmo que seja imaginada, ela conquista corações. O Prototype 9 não foi um experimento industrial, foi um experimento emocional. Uma narrativa sobre o que poderia ter sido. E é aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque se esse carro imaginário tem alma, de onde veio essa alma? De que passado esquecido ou linhagem sagrada ele era do espírito? A resposta existe e tem nome. A Infiniti quer ter um passado, então inventa um. A Infiniti nasceu em 1989, tarde demais para ostentar glórias dos anos 40. Enquanto Mercedes, Alfa Romeo e Auto Union já dominavam as pistas, o Japão ainda aprendia a sonhar com a indústria automotiva. Mas a marca decidiu reescrever sua própria história. Em vez de aceitar sua juventude, criou uma ponte emocional com o passado japonês, o legado da Prince Motor Company. Essa empresa, absorvida pela Nissan em 1966, foi a primeira a provar que o luxo japonês podia competir com o mundo. Seus engenheiros não apenas desenhavam carros, eles construíam um orgulho nacional. Modelos como o Prince Skyline e o R380 se tornaram símbolos de ousadia técnica, quebrando recordes de velocidade em Fuji e desafiando gigantes europeus. Infiniti tomou essa herança e a vestiu com elegância. O protótipo 9 foi a certidão de nascimento que faltava. Ao vê-lo, é fácil imaginar que a Infiniti sempre esteve lá, respirando fumaça de pista ao lado dos pioneiros. É um truque narrativo genial. Transformar a falta de passado numa oportunidade de contar uma lenda. Não é mentira. É uma história que finalmente ganhou voz. E o curioso é que deu certo. Os fãs não viram marketing, viram respeito. Respeito pela arte japonesa, pela disciplina, pela dedicação. A Infiniti não quis imitar ninguém, quis se parecer com quem poderia ter sido. E nessa contradição, encontrou sua identidade mais pura. Mas toda lenda precisa de contexto. E o contexto desse carro vem de uma época quase esquecida. Uma era em que o Japão automotivo mal respirava, mas já sonhava com o impossível: voar sobre rodas. A era dourada que o Japão quase não contou. Pouca gente lembra que, antes de Toyota e Nissan, existiam pequenas oficinas no Japão onde engenheiros trabalhavam em segredo, moldando o futuro com as próprias mãos. Eram os anos 30 e 40, tempos duros, em que o sonho das corridas parecia impossível. Mas mesmo assim, alguns decidiram desafiar a lógica e construir carros de competição à base de intuição e coragem. O Prototype 9
é uma homenagem a essa geração esquecida. A esses visionários que criaram sem túnel de vento, sem computador, sem manual. Tudo era artesanal, improvisado, quase espiritual. Infinity entendeu que, se quisesse capturar a alma japonesa, precisava voltar àquele ponto em que a paixão valia mais que a potência. Pense nos hangares de aviões transformados em oficinas, nos engenheiros que ainda cheiravam a óleo aeronáutico tentando dar asas a carros feitos de alumínio e teimosia. Esse é o espírito que esse projeto quis resgatar. Não apenas o design, mas o espírito artesanal de um país que aprendeu a competir olhando para o céu. Por isso, o Prototype 9 não parece europeu nem americano. Ele é japonês até o osso, porque não busca a perfeição matemática, mas a beleza do esforço. É como uma katana imperfeita, feito à mão, mas com honra. E num mundo dominado por algoritmos, essa imperfeição humana é o que o torna especial. E é nessa mistura entre romantismo e técnica que começa o próximo capítulo, o do design. Porque, se a história é o contexto, o corpo é a linguagem. E o que a Infinity criou com metal e silêncio foi literalmente uma obra de arte sobre rodas. Design. Um míssil prateado com assinatura Infinity. O protótipo 9 não foi feito apenas para andar, foi feito para hipnotizar. Desde o primeiro olhar, ele parece um míssil prateado congelado no tempo. Longo, baixo e elegante, com uma carroceria que parece deslizar até parada. Ele evoca os carros de corrida dos anos 30 e 40, mas com a serenidade de uma escultura moderna. Cada curva tem uma intenção. Cada sombra conta uma história. É arte em movimento com alma japonesa. O mais fascinante é como a Infinity escondeu o DNA moderno dentro de um corpo clássico. A grade dupla em forma de arco e as fendas atrás das rodas dianteiras, as famosas brancas de tubarão, são traços da Infinity contemporânea. É como ver um samurai vestindo terno e gravata, elegante, disciplinado e letal. O carro não tenta parecer antigo. Ele é o elo entre duas eras que se respeitam. Visto ao vivo, o impacto é surreal. O carro mede apenas 91 centímetros de altura, tão baixo que parece um avião sem asas repousando no chão. Perto de um SUV atual, ele parece pequeno, mas sua presença é gigantesca. O design é puro equilíbrio. Força e silêncio coexistem. O metal reflete o mundo como um espelho líquido. É uma máquina que não fala, mas deixa todos sem palavras. O que a Infinity quis que o protótipo 9 fosse, mais do que bonito, quis que ele contasse uma história sem precisar abrir a boca. E conseguiu. O carro tem uma aura de reverência, como se tivesse saído de um sonho proibido. Você não o observa, você o contempla. E quanto mais o olha, mais sente que há algo humano ali, escondido sob o aço. Mas o que torna essa criação realmente única não é só o visual. É o jeito como foi feita, porque por trás desse corpo perfeito não há robôs nem esteiras automatizadas. Há mãos, mãos que conhecem o peso da perfeição. E é aí que a história fica ainda mais especial. Artesanato, feito à mão como se fosse 1940 por quem monta o GTR. Em plena era dos robôs, a Infinity decidiu voltar no tempo e construir esse carro como se ainda estivéssemos em 1940. Sem impressoras 3D, sem moldes digitais, sem simulações. Apenas aço, calor e talento. A carroceria foi moldada à mão pelos Takumi, os mestres artesãos da Nissan. Os mesmos que montam os motores do lendário GTR. Cada pancada de martelo é uma assinatura invisível, um traço de orgulho e paciência. O projeto começou como um segredo entre apaixonados. Engenheiros, designers e técnicos se reuniam após o expediente, movidos por pura curiosidade e amor pelo ofício. Trabalharam noites e fins de semana, sem meta de lucro, apenas com o desejo de ver o impossível se tornar real. E conseguiram. O protótipo 9 nasceu não de uma ordem de fábrica, mas de um impulso humano, criar algo que merecesse existir. A filosofia usada foi chamada de Eyeball Arrow, ou seja, a aerodinâmica feita a olho, sem túnel de vento, sem softwares.
Apenas experiência, intuição e um olhar treinado. É o mesmo espírito que moldava espadas ou cerâmicas japonesas há séculos. A precisão que nasce do sentir, não do medir. Cada detalhe do carro foi equilibrado como se fosse uma obra de arte em processo. O resultado é de arrepiar. Nenhum detalhe é supérfluo. Nenhuma linha está ali por acaso. Tudo tem uma função, seja estética, seja estrutural. O carro é tão puro que parece respirar. Não é uma máquina de exibição. É uma peça viva, uma homenagem ao esforço humano em sua forma mais nobre. E essa conexão entre arte e engenharia não veio do nada. Muitos dos mestres que inspiraram essa filosofia começaram suas carreiras construindo aeronaves, e é justamente aí que a história ganha asas, literalmente. Aeronáutica na pista. O protótipo 9 não só parece um avião, ele pensa como um. O longo nariz pontudo lembra o cone de uma hélice, e o cockpit aberto faz o motorista se sentir mais piloto do que condutor. Não é coincidência. Muitos engenheiros da velha guarda japonesa vieram da indústria aeronáutica, especialmente da Tachikawa Aircraft Company, antecessora da Prince Motor Company. Essa herança moldou o olhar japonês sobre a velocidade. Não se trata de correr, e sim de flutuar sobre o ar. A carroceria de metal nu brilha como o corpo polido de um caça-zero. Nenhuma pintura cobre suas imperfeições, porque elas fazem parte da beleza. Cada solda, cada marca, é uma cicatriz de autenticidade. O carro é um tributo à pureza e à coragem de uma geração que fazia máquinas com as mãos e o coração, não com computadores. O chefe de design, Alfonso Albaíssa, confessou: "Não usamos túnel de vento nem softwares, só olhos e coração." Isso resume tudo. O protótipo 9 foi feito para ser sentido, não apenas medido. É a aerodinâmica da emoção, velocidade sem agressividade, performance sem arrogância. Um carro que não corta o vento, mas dança com ele. Essa filosofia é profundamente japonesa. Não se trata de dominar o ar pela força, mas de se harmonizar com ele. O protótipo 9 não enfrenta o mundo, ele o acompanha, em silêncio, com elegância e poder contido. É uma meditação em forma de motor elétrico, um sussurro que parece gritar. O tempo pode passar, mas a essência permanece. E é justamente quando você acha que entendeu tudo, esse visual retrô, essa alma artesanal, que vem a reviravolta. Porque esse carro, que parece saído de 1940, guarda um segredo moderno que muda completamente a história. Um segredo que redefine o que é tradição e o que é futuro. O golpe de cena, ele é elétrico. Quando todos esperavam ouvir o rugido de um 6 em linha cuspindo fogo, o Prototype 9 respondeu com silêncio. Nada de fumaça, nada de vibração. Apenas um zumbido suave, quase espiritual. O carro que parecia saído de 1940 revelou ser 100% elétrico. E foi nesse contraste que nasceu o choque. Infiniti transformou o impossível em poesia. Um tributo ao passado que aponta diretamente para o futuro. Mas isso não foi apenas estética, foi engenharia pura. O motor elétrico entrega 148 cavalos e 32 kgfm de torque instantâneo, com tração traseira e uma única marcha. A bateria de 30 kWh permite cerca de 20 minutos de uso em ritmo de pista, suficiente para mostrar seu propósito. Não ser o mais rápido, mas o mais simbólico. O Prototype 9 é uma carta de intenções disfarçada de carro conceito. Com pouco menos de 900 quilos, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 5,5 segundos. Mas, sinceramente, o cronômetro não importa. O que realmente importa é o que ele representa. Uma ponte entre o ontem e o amanhã. A Infiniti quis provar que eletrificação não é modinha, é herança. Que o verdadeiro luxo não está no barulho, mas na intenção. Ver um carro com alma vintage, movido a energia limpa, é quase um paradoxo visual. O corpo grita 1940, mas o coração pulsa 2025.
É como ver um samurai empunhando uma espada feita de luz. A Infiniti brincou com o tempo e venceu. Criou nostalgia com tecnologia. Mas o local onde essa revelação aconteceu é o que realmente consolidou o mito, porque esse carro não estreou em qualquer lugar. Ele foi apresentado no palco mais sagrado do automobilismo mundial. Palco mundial. Pebble Beach como teatro. O protótipo 9 não foi revelado em um salão comum. Sua estreia aconteceu no Pebble Beach Concours d'Elegance, durante a Monterey Car Week, o evento mais prestigiado do mundo para carros clássicos e conceitos de luxo. É lá que colecionadores bilionários e críticos especializados veneram o passado. E foi justamente nesse templo da tradição que a Infiniti lançou-se um mito moderno. A estratégia foi perfeita. Enquanto todos exibiam relíquias de Ferrari, Bugatti e Mercedes, a Infiniti apresentou algo que parecia uma lenda esquecida do Japão, mas feita no presente. O público ficou hipnotizado. Como algo tão novo podia parecer tão antigo e autêntico ao mesmo tempo? O choque de gerações foi o verdadeiro espetáculo. Para completar, a Infiniti posicionou ao lado dele o lendário Prince R380, o carro japonês que venceu o Grande Prêmio de Fuji em 1966. Era o passado real e o passado imaginado lado a lado. Uma jogada genial. O público não via marketing, via continuidade. Era como se a história japonesa tivesse finalmente fechado um ciclo que ficou aberto por décadas. O impacto foi imediato. O protótipo 9 não ganhou apenas aplausos, ganhou o respeito. E em um evento onde tradição vale mais que inovação, isso é ouro. A Infiniti não apenas apresentou um carro, apresentou uma ideia. Mostrou ao mundo que o Japão também sabe contar sua própria história com elegância e emoção. Mas havia algo mais profundo por trás daquele brilho prateado. Mais do que uma exibição de design, era uma declaração de identidade. Uma mensagem que revelava como o Japão enxerga o luxo e como a Infiniti pretende redefini-lo. Mensagem de fundo: luxo japonês com alma de corrida. Quando Alfonso Albaissa, chefe de design global da Infiniti, fala sobre o protótipo 9, ele não fala apenas de formas, mas de orgulho nacional. Para ele, este carro é a tradução da alma japonesa. Precisão, serenidade e coragem. 3 pilares que formam o verdadeiro luxo oriental. O protótipo 9 é mais que uma máquina, é uma filosofia sobre rodas. O luxo japonês não precisa gritar. Ele fala baixo, mas com presença. É minimalista, mas cheio de significado. E este carro traduz isso com perfeição. Cada linha tem propósito, cada detalhe é medido pelo olhar, não pelo software. É o tipo de design que não tenta impressionar. Ele convence pela calma. O protótipo 9 mostra que o luxo não está na ostentação, mas na essência. Ele une performance, tradição e silêncio. 3 palavras que raramente andam juntas, mas que aqui formam uma sinfonia. Infiniti não quis competir com o passado europeu, quis homenagear o espírito japonês de fazer o impossível parecer simples. E há uma lição escondida nisso tudo. Não é preciso ter um passado grandioso para criar algo inesquecível. Infiniti provou que a história pode ser construída, desde que se tenha propósito e paixão. O protótipo 9 é o símbolo de uma nação que transformou cicatrizes em arte e silêncio em força. Mas o mais bonito é que essa história não termina aqui, porque o protótipo 9 é só o começo de uma nova era. Uma era em que o futuro e o passado andam lado a lado, e onde cada curva conta uma história sobre quem somos e quem ainda podemos ser. Ganchos finais. Perguntas que mantêm a audiência. Algumas histórias acabam com um ponto final, mas a do Prototype 9 termina com uma interrogação brilhando no retrovisor.
Porque o que a Infiniti criou não foi apenas um carro, foi uma provocação ao tempo. E é impossível assistir a isso sem se perguntar: por que uma marca tão jovem decidiu reescrever uma década em que nem existia? Talvez porque entendeu algo que muitos esquecem. Não é preciso ter passado para fazer história, basta coragem para criá-la. Quantas vezes você já desistiu de um sonho só porque achou tarde demais? Infiniti não desistiu. Ela tomou o que faltava em seu passado e transformou em combustível para o futuro. E o mundo acreditou. Então, será que o Prototype 9 é só marketing? Talvez. Mas pense bem. A diferença entre marketing e legado é simples. O primeiro vende, o segundo inspira. E esse carro inspirou. Inspirou engenheiros, sonhadores e até quem achava que a emoção tinha morrido com o ronco dos motores. Agora, imagine, e se esse carro realmente tivesse existido em 1947? E se tivesse corrido em Fuji, sob chuva, contra os europeus? Será que teria mudado a história do automobilismo japonês? Talvez nunca saibamos. Mas é justamente isso que o torna eterno, o "e se", que nunca se apaga. Porque no fim das contas, o Prototype 9 não é sobre o passado, nem sobre o futuro. É sobre o presente. Sobre o que você faz hoje para ser lembrado amanhã. E a pergunta que fica é simples, mas incômoda. Você está esperando que o tempo escreva sua história? Ou vai assumir volante? Conclusão final, versão brasileira. E agora, depois de conhecer a história do Prototype 9, me diga com sinceridade, quantas vezes você desistiu de algo só porque parecia tarde demais? A Infiniti não tinha passado, então decidiu construir o seu. Ela não esperou o reconhecimento, ela o criou. E talvez seja isso que te falta. Coragem para transformar o que você sonha em algo que o mundo possa ver. Esse carro não nasceu de uma linha de produção, mas de uma ideia ousada. Provar que o impossível ainda pode ter forma. Ele é o símbolo de tudo o que o ser humano é capaz de fazer quando a paixão é mais forte que o medo. Cada parafuso do Prototype 9 representa uma escolha. A escolha de não esperar o momento certo, mas de criá-lo. E isso vale para qualquer um de nós. Ou você constrói sua história, ou alguém vai contá-la por você. Então pense, qual é o seu Prototype 9? Qual sonho você deixou parado em um galpão coberto de poeira, esperando coragem para nascer? Talvez seja a hora de abrir aquelas portas, de tirar o medo da garagem e acelerar de vez. Porque o tempo não perdoa quem espera, mas recompensa quem ousa. Se essa história te inspirou, se despertou em você a vontade de criar, então se inscreva no canal, ative as notificações e continue aqui comigo. Vamos descobrir juntos as máquinas, as ideias e as pessoas que desafiaram o impossível. Porque aqui não falamos apenas de carros, falamos de sonhos com motor, alma e propósito.